Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. Hoje é a nossa aula número 11, onde nós vamos falar sobre fórmulas de compasso. Já vou dividir a tela aqui com vocês. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, gente, assista para você entender direitinho até onde nós chegamos aqui. Então, na aula passada, nós falamos de compasso. Falei o que é o compasso, como são divididos os compassos, e também falei sobre as barras de compasso. Então, hoje vai ser fórmula de compasso e vou falar também sobre a contagem de tempos, unidade de tempo, unidade de compasso. Então, fica nessa aula até o final, tá bom? Para você que tá chegando agora, para você que tá chegando aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o like também, tá? Então, para você que também que acompanha o canal aí, não esquece de ativar o sininho para você receber informações das novas aulas, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar rapidinho sobre forma de compasso, e aí no final da aula eu vou falar sobre as aulas do curso do programa Você Organista e as aulas do MSA também, que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então primeiro vamos estudar, né, o que é a fórmula de compasso. Essa aula faz parte aí da série de aulas sobre escrita musical, então assistam às aulas anteriores, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que é a fórmula de compasso, né? Então, a fórmula de compasso são esses dois números que ficam junto à clave, tá? Então, o que ele vai dizer pra gente? O tempo do compasso, quanto tempo tem aquele compasso e qual é a figura que vale um tempo, né? Então, vamos ler aqui o que eu escrevi pra vocês, ó. São dois números sobrepostos, né? Eles ficam bem do lado da clave. Indica o tempo do compasso. Quanto tempo tem aquele compasso? 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, ele é binário, ele é ternário, quaternário, né? Então ele vai indicar isso e vai indicar também a figura que vale um tempo. Por quê, gente? Porque eu preciso saber. Então a figura que vale um tempo nós chamamos de unidade de tempo. Então eu preciso saber quem vale um tempo para saber também o valor das demais figuras, tá bom? Então, já vou falar um pouquinho mais para vocês. Se você não assistiu a aula sobre figuras musicais e divisão proporcional das figuras, você precisa assistir e entender essa aula, para você entender também sobre a contagem de tempos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quando você olha aqui os números sobrepostos, então nós temos aqui o 2 por 4, o 3 por 4, o 4 por 4, 2 por 2, 3 por 2. Eu coloquei aqui os que a gente mais usa, tá bom? Então, o número de cima, gente, ele vai dizer o tempo do compasso. Então, o número superior sempre vai ser 2 em cima, vamos destacar, 2 em cima, que é o binário. Então, isso quer dizer que o compasso tem 2 tempos. 3 em cima, quer dizer que o compasso tem 3 tempos, ele é um ternário. E 4 em cima, quer dizer que o compasso tem 4 tempos, ele é um compasso quaternário. Esse 4 em cima, 4 por 4, ele também pode ser representado pela letra C, tá? Então, vai ter músicas, vai ter hinos que vai aparecer a letra C, é o mesmo do que 4 por 4, tá bom? E aí nós temos também 2 por 2, quer dizer que o meu compasso ele é binário, tem 2 tempos. Pode ver que é o número de cima que está indicando isso pra gente, né? E o 2 por 2, ele também pode aparecer como C cortado. Então, se você vê um hino, uma música, onde a forma de compasso é esse Czinho cortado, é a mesma coisa do que 2 por 2, tá? E tem também o 3 por 2. Então, o 3 em cima quer dizer que o meu compasso tem 3 tempos, ele é ternário, tá? Vamos olhar aqui no inário rapidinho alguns exemplos. Ó, o hino 207 aqui. Tá vendo? Ele tem aqui no comecinho, perto da clave, o 4 por 4, ó. Tá? Olha aqui o 208, ele tem o C cortado. O que é o C cortado? É o 2 por 2, lembra que eu falei pra vocês, tá? Ó, 4 por 4. Então, esses números aqui do ladinho, ó, 3 por 4. Então, esse aqui é a fórmula de compasso, tá bom? Então, vamos lá, gente. O número de cima, o número superior da fórmula de compasso, o que ele vai indicar pra gente? A quantidade de tempos do compasso. Quanto tempo tem o compasso. E o número de baixo, ele vai indicar, gente, a figura que vale um tempo. Ele vai indicar a unidade de tempo. Então, lembra da aula de figuras musicais que eu falei pra você que as figuras musicais, elas têm um número correspondente? É agora que a gente vai utilizar esse número correspondente. Então, ele faz parte lá da aula número 1, onde eu falei sobre figuras musicais, lembra? E aqui eu fiz um quadro e falei pra vocês, ó, cada figura
tem o nome, a figura de som, a figura de silêncio e o número correspondente. Então, o que que é esse número 4 que tem aqui, gente? Olha só, o número 4 é o número da semínima, olha só. Semínima, número 4, tá? Então, quando tiver 4 embaixo, quer dizer que a semínima vale um tempo. Então, o número de baixo é a figura. Peraí, vamos fazer bonitinho. Figura que vale um tempo, que é a unidade de tempo, tá bom? Ó, o de baixo, 3 por 4. O 3 por 4, ele quer dizer que o meu compasso, ele tem 3 tempos, né? Então, ele é um quê, gente? Ele é um ternário. Ternário, tem 3 tempos, beleza? E o número de baixo é a figura que vale um tempo. Qual é a figura que vale um tempo aqui? A semínima, figura número 4. Então, vamos colocar aqui, semínima, um tempo. Semínima é a unidade de tempo. Opa, tá? 4 por 4 aqui, gente. O que é o 4 por 4, então? Então, o número de cima, ele quer dizer que o compasso tem 4 tempos. Então, ele é um compasso quaternário. Muito bem. E o número de baixo é a figura número 4. Quem é a figura número 4? A semínima. Então, a semínima vale um tempo, ela é a nossa unidade de tempo. Beleza? 2 por 2. O que é o 2 de cima? O 2 de cima quer dizer que o compasso tem 2 tempos, então ele é um compasso binário. 2 tempos. E o número de baixo? Ó, o número 2 que está embaixo. Ah, esse número 2 aqui quer dizer que a mínima vale um tempo. Então, vamos olhar aqui no nosso quadro, ó. Número 2. Quem é a figura número 2, gente? Ó, a mínima. Então, a mínima vale um tempo aí. Cuidado, tá? Então, se a mínima vale um tempo, vai mudar o valor das outras figuras também, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 2 por 2, a mínima é a nossa unidade de tempo. Olha que legal, tá? 3 por 2. O que é o 3 que tá em cima? Ah, o 3 quer dizer que o meu compasso, ele é ternário. Ok? E o número de baixo é a figura que vale um tempo, figura número 2. Quem é a figura número 2? Acabamos de ver, né? É a mínima. Então, a mínima é a nossa unidade de tempo. Então, é aqui, gente, que nós vamos saber a contagem dos tempos através do número de baixo da fórmula de compasso, tá bom? Então, o número de cima da fórmula de compasso vai dizer o tempo do compasso, se ele é binário, ternário ou quaternário. O número de baixo é a figura que representa um tempo, é a figura que representa a unidade de tempo. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Então tá, então eu vou apagar aqui para a gente começar a trabalhar os tempos, tá? Vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Vou utilizar o mesmo aqui, tá? Então, gente, nos compassos simples, o que vocês observaram aí? Nos compassos simples, os números superiores dos compassos simples é sempre 2, 3 e 4. Nos compassos simples, tá? Então, existem compassos também que em cima é 5 e 7, mas é tão difícil de aparecer que quase a gente nem usa. Então, no inário, nos métodos, a gente não vai usar, tá? Então, número superior sempre vai ser o número 2, 3 e 4, tá? Pode ver aqui também, 2, 3, tá? E o número de baixo? O número de baixo é o número das figuras, né? Então, pode ser 4, que é a semínima. Pode ser 4, que é a semínima. Pode ser 2, que é a mínima. Pode ser 8, que é colcheia. Então, vamos pensar aqui, ó. 3, 8. Existe esse compasso de 3 por 8, tá? Observe, gente, que não tem tracinho aqui, tá? Ó. Então, não pode colocar esse tracinho, tá bom? Eu sei que tem alunas que é doida pra colocar esse tracinho e quando vai fazer alguma atividade acaba colocando. Então, não tem esse tracinho, tá? Não é fração. Por quê? O de cima indica uma coisa e o de baixo indica outra. Então, isso não é fração, tá? Então, nós temos o 3 por 8 também, onde a unidade de tempo é colcheia. E assim vai, tá bom? Então, eu coloquei para vocês aqui as mais utilizadas, tudo bem? Ok? Vamos entender, então, o 2 por 4? Então, vamos lá. Então, vamos entender o 2 por 4, né? Então, o 2 por 4, nós vimos que ele é o compasso de 2 tempos. E a unidade de tempo é a semínima. Então, como que vai ficar a contagem de tempos aqui, ó? Primeiro tempo,
segundo tempo. Então, a semínima é a unidade de tempo. O que é a unidade de tempo? É a figura que representa um tempo no compasso, tá bom? Muito bem, se a semínima tem um tempo, quanto tempo tem a mínima? 2 tempos. Então, a mínima vai preencher um compasso, ó, tá? Observe que o compasso ele está separado de 2 em 2. Então, quando tem também, gente, uma única figura que representa todo o compasso, nós podemos chamar também de unidade de compasso, que não é falado ali no MSA, tá bom? Então, vamos escrever aqui, o C, unidade de compasso, é uma figura, uma única figura que representa o valor total do compasso, tá? Só a título de conhecimento mesmo, tá bom? Então, nós temos ali mais um compasso fechado, tá? Agora, no outro compasso, o que eu tenho ali? A semínima valendo um tempo e a cocheia valendo meio tempo. Então, se a cocheia vale meio tempo, eu preciso de 2 cocheias para formar um tempo inteiro, né? Então, como que vai ficar a contagem aqui, ó? Primeiro tempo aqui, e aqui eu tenho a cocheia preenchendo o segundo tempo. Então, eu posso falar 2E. O que é esse E, gente? É para completar o tempo. Então, imagine que essa caneta aqui tenha um tempo inteiro, tá? Então, se eu tiver a semínima, eu tenho um. Eu posso até falar um E também, tá? Mas quando o meu tempo está subdividido, ou seja, quando tem 2 figuras dentro de um tempo, a gente subdivide. Então, a contagem, a gente conta 2 na cabeça do tempo ali, e o E, que é o que vem depois, tá? Então, fica 2E. Imagina 2 cocheias dentro de um tempo, tá bom? Então, você pode utilizar o E, que representa aí a outra parte do tempo para completar. Tudo bem? Você pode contar também aqui, por exemplo, aqui nesses compassos onde não tem a colcheia, você pode contar 1E, 2E, só que você tem que segurar o tempo ali, tá? Ó, porque eu sei que tem gente que aprendeu a contar assim, né? Ó, 1E, 2E, tá? Ou você pode contar 1, 2, 1, 2. E no terceiro compasso, como tá subdividido, você conta 1, 2E. Tanto faz, tá bom? Tudo bem? Deu para entender até aqui? Vamos ver o 3 por 4. Então, o 3 por 4, o que é, gente? É um compasso ternário, onde a semínima vale um tempo, né? Então, vamos colocar a contagem? Então, unidade de tempo, ó. Um tempo, a figura que preenche o primeiro tempo. A semínima preenche mais um tempo. A semínima preenche mais um tempo, né? Então, vocês observaram que a semínima é uma unidade de tempo. É a figura que preenche um tempo no compasso. E aqui eu coloquei uma figura que preenche o compasso inteiro. Então, olha só, gente, não existe figura de 3 tempos. Então, para isso, eu preciso colocar um pontinho de aumento, tá? Então, o que é o ponto de aumento? O ponto de aumento é um ponto colocado ao lado direito da figura que vai aumentar a metade do valor. Então, quanto que vale a mínima, gente? Se a semínima vale 1, a mínima vale 2 tempos. 1, 2. Qual é a metade de 2? É 1. Então, esse pontinho de aumento, ele está aumentando o valor da figura, tá? Então, eu tenho 2 tempos, metade de 2 é 1, então eu tenho 3 tempos ali, tá bom? Então, agora eu tenho uma figura que tem 3 tempos completos, tá? Por causa do pontinho de aumento. E como essa figura, ela tá sozinha no compasso, ela preenche o compasso inteiro, eu chamo ela de unidade de compasso, tá bom? Unidade de compasso, a figura que preenche o compasso inteiro. Tudo bem até aqui? No outro compasso, o que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a colcheia. Então, se a semínima vale um tempo, a colcheia vale meio tempo. Então, as duas colcheias aqui preenchem um tempo inteiro. Então, eu conto um E. Ó, imagine a caneta valendo um tempo inteiro, hein? Vou dividir essa caneta em 2 partes, que são as 2 colcheias. Então, eu tenho 1, que é a primeira colcheia, e o E, que é a segunda colcheia. Então, fica 1E, a contagem, tá? E a mínima vale 2 tempos. Então, eu posso falar 2, 3 aqui, ou 2E, 3E, tá bom? Eu posso contar 1E, 2, 3. Ou eu posso contar 1E, 2E, 3E. Não tem problema, tá bom? Vai do que você achar mais fácil, tá bom? Tudo bem, tá aqui? Vamos ver o 4x4? Então, no 4x4, é um compasso de 4 tempos, né? Quem vale um tempo? A semínima. Então, vamos preencher aqui, ó. Então, a contagem vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, eu vou contar de 4 em 4, né? Então, cada semínima preenche um tempo. Então, a semínima é a unidade de tempo, tá? Vale um tempo.
E agora, gente, se a semínima vale um tempo, quanto vale a semibreve? Né? Então, lembra da aula de figuras? Ó, vamos lá. Aqui no quadro comparativo. Não tem o quadro comparativo aqui, né? Puxa vida, hein? Faltou o quadro comparativo. Mas vamos lá. Então, se eu tenho quatro semínimas é igual a uma semibreve, né? Então, a semibreve, ela vale 4 tempos aí. Ela preenche o compasso sozinha, né? Então, eu vou escrever 4 tempos para ela. 1, 2, 3, 4. Observe que cada 4 tempos eu tenho uma barra de compasso, né? Muito bem, então se eu tenho uma figura que preenche o compasso sozinha, como que eu chamo essa figura? De unidade de compasso. Unidade, que é o U, e o C, que é de compasso. Unidade de compasso. Uma única figura que preenche o compasso inteiro. E na outro compasso, o que eu coloquei aqui? Uma figura de 2 tempos, então a mínima vale 2 tempos. 1, 2. No terceiro tempo, eu tenho uma figura ali subdividida, né? Nós temos 2 tempos, 2 figuras dentro de um tempo. Então, ela está no terceiro tempo, então vai ficar 3E. Então, as duas figuras formam um tempo. E aqui eu coloquei uma pausa no quarto tempo, uma pausa da semínima. Então, quanto tempo vale a semínima? Vale 1. Então, a pausa da semínima também vale um tempo, que nesse caso ela está no quarto tempo. Então, nós temos 4 tempos, certo? Então, nesse último compasso, o primeiro e o segundo tempo foi preenchido pela mínima. O terceiro tempo foi preenchido pelas duas colcheias, então eu falo 3E. E o quarto tempo foi preenchido por uma semínima, que vale um tempo, uma pausa de semínima. Ok? Tudo bom? E agora, gente, vamos ver o 2 por 2. Então, cuidado aqui no 2 por 2, tá? Porque no 2 por 2, ele é um compasso binário, mas quem vale um tempo é a mínima, tá? Então, se a mínima vale um tempo, quanto vale a semibreve? 2 tempos. Quanto vale a semínima? Quanto vale a cocheia? Então, sabe o que é legal vocês fazerem? Por exemplo, aqui nessa sequência de figuras, olha só. Eu tenho aqui a mínima, tá vendo a figura mínima aqui, ó? Então, vamos lá. Se eu der um tempo para mínima, a semibreve vai valer 2 tempos, que ela é o dobro da mínima. A semínima vale meio tempo. O que é meio tempo, gente? Se eu pegar esse tempo aqui e dividir, ó, vou ter 2 partes, né? Por isso que é 1/2. 1 inteiro e 2 partes. Então, ela vale meio a semínima. E a colcheia vai valer 1/4 de tempos. O que é 1/4 de tempos? Imagina essa caneta aqui dividida em 4 partes. Então, eu tenho a colcheia, tá? Então, são 4 colcheias. Então, se a mínima vale 1, a semibreve vale 2. E a semínima vale meio. Então, como que vai ficar a minha contagem de tempos aqui? A mínima vale 1. Então, vai ficar aqui um tempo, primeiro tempo, segundo tempo. Então, quem é a minha unidade de tempo aqui, gente? A mínima. Tudo bem? Então, a semibreve vale 2 tempos, porque ela é o dobro, né? Então, 1, 2 para semibreve. Você vai colocar a contagem. O que a semibreve é? Unidade de compasso, nesse caso, porque ela sozinha preenche todo o compasso, tá? Muito bem. E quanto vale a semínima? Vamos voltar aqui, ó. A semínima vale meio. Então, eu preciso de 2 para dar um tempo, não é isso? Então, aqui vai ficar 1E, ó. 2 semínimas preenchem um tempo aqui. E a colcheia? Ela não vale 1/4 de tempo? Cadê? Ó, a colcheia não vale 1/4 de tempo, então eu preciso de 4 para dar um tempo. Então, essas 4 colcheias preenchem o segundo tempo. Então, como que vai ficar a contagem? 2E, tá? Então, você vai imaginar aqui, esse lápis aqui, essa caneta, dividido em 4 partes. Então, vai contar 2E, tá? Nossa, Silvia, mas tem lição com compasso 2 por 2? Tem. Tem hino? Tem também, tá bom? Mas o mais utilizado são os 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, tá? Mas tem também, tá? 2 por 2. Tudo bem, tá aqui? Agora vamos ver o 3 por 2. 3 por 2, eu tenho um ternário, né? O compasso tem 3 tempos e cada tempo é preenchido por uma mínima também, né? Então vamos colocar a contagem. Agora eu vou contar de 3 em 3. 1, 2 e 3. O que a mínima é, gente? A figura que vale um tempo. Então, nesse caso, aqui ela é a unidade de tempo, tá? E a semibreve? A semibreve vale 2 tempos. Com o pontinho de aumento, o pontinho vale metade de 2, metade da figura, né? Então, o pontinho nesse caso vale um tempo, 2 mais 1, 3. Então, semibreve pontuada vale 3 tempos. Então, 1, 2, 3 aqui, ó. Então, a minha semibreve pontuada preencheu sozinha o compasso de 3 tempos. Então, ela é a minha unidade de compasso, certo? E agora, gente, o que eu coloquei aqui, ó? Vamos lá, a semínima vale meio tempo nesse caso, né? Então, as duas semínimas preenchem um tempo, então vai ser 1E.
ok? Essa mínima está no segundo tempo. E aqui eu coloquei uma pausa da mínima. Então, se a mínima vale 1, a pausa da mínima também vale um tempo, né? Então, aqui ela ocupa o terceiro tempo. Tudo bem, gente, deu para entender. Eu sei que é uma aula muito resumida, né? Muito rápida, que aí você olha e fala, nossa, gente, é muita informação, tá? Mas no curso, gente, no curso vai ser tudo feito bem pausadamente, né? Vamos entender primeiro o 2x4, vamos tocar o 2x4, vamos fazer leitura rítmica, leitura métrica, solfejo, né? Então vai ser uma coisa de cada vez, vocês vão assimilando uma fórmula de compasso por vez, tá bom? Inclusive, o 2x2 também aparece logo no início, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham entendido essa aula, que é uma aula rápida mesmo, resumida. Eu queria falar muito mais sobre isso para vocês, mostrar muito mais casos, mas a gente não consegue, né, aqui em uma aula apenas, né, falar tudo sobre fórmula de compasso, tá bom? Então, para você dominar mesmo essa matéria, gente, é estudando o método, ó. Olha quantas folhas tem aqui. Aqui eu mostrei para vocês uma folha, né? Mas olha, aqui tem muito assunto que vocês conseguem entender, né? Aqui vocês vão colocar em prática os exercícios, né? Então, vocês vão ver nas formas de compasso, vão ver na contagem, vão fazendo aí os movimentos, vão entendendo certinho os tempos das figuras. Aqui também vai aparecendo para vocês no método aqui essas formas de compasso, aos pouquinhos vocês vão entendendo, né? Então aqui, ó, são 40 estudos, imagina, são 40 lições, né, que tem aqui, fora os exercícios, que aí você vai assimilando fórmula de compasso por fórmula de compasso, né? Aí só lá no volume 2, né, no método 2, que aparecem os compostos, tá? Pra você ver que como a gente vai trabalhar bastante os compassos simples, né, que são esses que eu apresentei pra vocês, tá bom? Quando vocês vê 6 em cima, 9, 12 são os compostos. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó, quando você vê o número de cima 6, 9, 12... Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. 6 por 8, tá vendo? Ó, número 6 em cima é um compasso composto, que vai ser lá pra frente, né? Composto é sempre algo, ó, 12, tá vendo? Então, quando a fórmula de compasso for 6, 9, 12, são os compostos, tá? Ó, 6, ó, 6... agora eu não acho nenhum 9, né? Mas tem o de 9 também, ó, 6, tá? Então, isso aqui são os compassos compostos, que aí vocês vão aprender lá no método 2, né? No volume 2, que é esse aqui, ó. Estágio 2 do programa Você Organista, você aprende o volume 2. Aí, aqui que vai começar os compostos, tá? Mas aqui no MSA, também, só no estágio 2 que você vai aprender os compostos, tá? Aqui, no estágio 1 do programa Você Organista, vai ser tudo compasso simples, tá bom? Você vai dominar todos esses compassos que eu mostrei pra vocês aí, tá bom? Mas, gente, tem que estudar, tá bom? Ó, passinho por passinho pra vocês entenderem, assimilar, colocar em prática, tá? Então, se você quer se tornar minha aluna, se você quer fazer o curso do MSA, eu tenho também, que é o MSA completinho, gravadinho, com todas as lições, explicação da leitura rítmica do solfejo, da teoria, tá? Clica aqui embaixo na descrição, chama a Armolinda, ou entra no grupo também, tá? Chama os administradores, tá? Lá você vai me encontrar também. E o programa Você Organiza estágio 1 também, nós vamos abrir uma nova turma agora em agosto de 2025. Mas se você assistir essa aula depois dessa data, também sempre abre turmas novas, tá bom? Para as irmãs que querem estudar o órgão eletrônico, tá bom? Gente, e nas próximas aulas, nós vamos fazer uma live e falar sobre a prática do órgão lá, tá? Então não percam as próximas aulas, que vai ser live que eu vou fazer para vocês. E aí a gente vai falar sobre o órgão eletrônico e falar também sobre a oportunidade de você estudar, tá bom? E também se aprofundar nas informações, tá bom? Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário também, entra no grupo lá também, e assim por diante, tá bom? Deus abençoe, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.